comigo a sua Bíblia, livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 16. E você continua aí adorando, porque o Senhor está neste lugar. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor. Nós damos a nosso Deus que cuida de nós. Aleluias. Atos capítulo 16, no versículo de número 16, nós vamos estar lendo alguns versículos. Você que tem a sua Bíblia, acompanhe. Se você não tem, acompanhe pelo telão. E vai ser bênção, porque a palavra de Deus renova, a palavra de Deus restaura, a palavra de Deus traz vida, a palavra de Deus alimenta. E você seja abençoado pelo Senhor nesta noite, em nome de Jesus. Versículo 16 diz assim: aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, e o qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: este homem que nos anuncia o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou e disse ao espírito: em nome de Jesus Cristo, te mando que saia delas. E na mesma hora saiu. E vindo seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça, à presença dos magistrados. No versículo de número 23 diz assim: e havendo-lhe dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhe segurou os pés no tronco. Mas no versículo 25 diz assim: perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos ao Deus, e os presos os escutavam. E de repente sobreveio um grande terremoto, que os alicerces dos cárceres se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. Podemos assentar? A palavra de Deus diz para nós, Bruno, por gentileza, ajuda aqui, vem cá, Levita, vem cá, ajuda. A palavra de Deus diz nesta noite para nós, no capítulo de Atos, no capítulo 16, que Paulo, ele teve de noite uma visão, e a visão para ele que se apresentava um varão dizendo assim: passa a Macedônia e ajuda-nos. Mas quando você vai ler o texto anterior, você vai ver que eles chegaram a Mísia, eles intentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito Santo não lhe permitiu. E a Bíblia diz que Paulo, ele desce a Troade, ele tem uma visão, dizendo assim: olha, passa a Macedônia e ajuda-nos. O que Paulo concluiu? Paulo concluiu que o Senhor os convidara a anunciar o Evangelho. E a Bíblia diz que ele chega no versículo 12 a Filipos, que é a primeira cidade, parte da Macedônia. E Paulo esteve ali por alguns dias. E no sábado, ele sai às portas da cidade, para a beira do rio, e ele foi para um lugar de oração. E ali ele falava às mulheres que ali se ajuntavam. E a gente começa entrando nesse texto, e Deus falou comigo a respeito da oração. A oração, ela é uma chave importante, aonde você estreita a sua comunhão com Deus. É na oração que você fala com Deus. Nós vemos Davi dizendo assim: olha, pela manhã me apresentarei, pela manhã irei ao Senhor. Nós vemos vários exemplos na Bíblia de homens e mulheres que tiveram uma vida de oração. Eu te convido nesta noite, se você quer ser um homem, uma mulher do Senhor, se você quer ser vitorioso, quer ser vitoriosa, tenha uma vida de oração. Lá no livro de Atos, no capítulo 3, quando você volta um pouquinho, você vai ver Pedro e João subindo ao templo a hora nona para orar.
existe diferença na vida do cristão que ora. Não é isso, irmã Esther? Existe diferença na vida de quem tem uma vida de oração. Quantos irmãos, quantas irmãs, quantas batalhas nós vencemos nesta igreja, quantas batalhas vencidas através do poder da oração. Se você tiver uma vida de oração, prisões irão se abrir. Se você tiver uma vida de oração, Deus vai abrir porta de emprego. Você vai passar no Enem, você vai passar no vestibular, você vai conseguir aquela casa que você sonha. Sabe por quê? A oração quebra barreiras, a oração move o coração de Deus, a oração é a comunhão, é o cantinho seu com Deus. Não dá para viver sem ter uma vida de oração. E Paulo, ele era este homem que tinha essa vida de oração, que tinha esta comunhão com Deus. Deixa eu te dizer uma coisa, homem e mulher que tem vida de oração, ninguém derruba não. Sabe por quê? Porque você está de joelho na presença do Todo-Poderoso, na presença do grande eu sou. Aleluias, aleluias. E a gente vê, voltando o texto, e a Bíblia diz que Paulo, ele prega, ele batiza uma mulher. E a gente vê que Paulo, ele prega, ele batiza a mulher. Mas quando ele chega no versículo 16, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha o espírito de adivinhação, o qual dava lucro para os seus senhores. E a Bíblia diz que aquela jovem, quando ela aborda Paulo, ela fala assim: olha, este aí é um seguidor de Jesus. E Paulo, por muitos dias, aquela jovem praticava a mesma ação. E ele fala assim, olha, ele ficou incomodado com aquilo. Tem jeito, como é que pode ser isto? E ele falou assim, olha, em nome de Jesus, Espírito, eu te mando que saia dela. E na mesma hora saiu. E a gente vendo que Paulo e Silas, mediante a situação, mediante a perda do lucro que aquele senhor tinha com aquela moça, e eles levaram Paulo e Silas à presença dos magistrados. E a Bíblia diz que ele fala assim, olha, este homem está colocando costumes que não é lícito, visto que somos romanos. E a multidão se levantou unida contra eles. E a Bíblia diz que quando Paulo e Silas foram levados à prisão, eles foram açoitados com vara, rasgaram suas vestes, davam muitos açoites, lançaram na prisão e mandaram ao carcereiro que o guardasse com segurança. E a Bíblia diz que quando eles estavam presos, a Bíblia diz que foram lançados no cárcere interior e os seus pés foram seguros no tronco. Quando a gente começa a estudar esse texto, o costume romano era que fosse dado cerca de 40 açoites. E a Bíblia diz que Paulo e Silas, sendo levados à praça, porque ele expulsou aquele espírito de adivinhação naquela moça, mas aquele espírito de adivinhação dava lucro para o seu senhor. E a Bíblia diz, e eu vejo nesse texto, Paulo pregou, Paulo batizou, Paulo expulsou em nome de Jesus um espírito maligno, mas Paulo também, Tatiane, foi preso, irmã Leomi. E aí, como entender isto? A gente traz esse texto para a nossa vida. Como entender? Estou fazendo tudo direitinho, estou seguindo a ordem do meu Deus, e aí estou em meio à luta, estou em meio à aflição, estou em meio à dificuldade, estou em meio aos problemas. Como entender
Cristo. Eu vou te dar uma receita. Oh, aleluias. Jesus está aqui neste lugar, nesta noite. Ele não te trouxe você aqui à toa. Você dizendo assim: olha, Deriana, estou indo à igreja, estou louvando, estou cantando no coral, estou fazendo orquestra, estou na ceia, mas está difícil, estou presa, tem tempestade no navio, tem gente se levantando. Olha bem, a Bíblia diz que perto da meia-noite, Paulo e Silas orava, cantava e glorificava a Deus. Será que você pode glorificar? Será que você pode orar? Será que você pode levantar essa mão que Deus te deu aí e dizer: Senhor, muito obrigado, eu te adoro, aleluias. É muito fácil cantar quando tudo vai bem, quando o dinheiro está no banco, né, irmão Daniel, né, pastor Pacheco? Quando a família está com saúde, quando nós temos um emprego, quando nada está acontecendo, é muito bom. Quero ver louvar quando não tem comida na despensa, quando não tem o dinheiro para pagar a conta que vence amanhã. Ei, Deus te chama para adorar, Deus te chama para louvar, Deus te chama para dizer assim: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o teu santo nome. Bendize minha alma, ó Senhor, e não esqueça de nenhum dos teus benefícios. Aleluias. Louvar em meio ao sofrimento, adorar a Deus em meio à angústia, em meio à luta. A Bíblia diz que Paulo e Silas, por volta da meia-noite, oravam, cantavam. Meia-noite, sabe o que significa meia-noite? A hora mais escura da vida, a hora mais difícil, a hora de maior dor, a hora que os amigos vão embora, fica só você e Deus. A hora que o navio de Atos 27 está no meio do mar, uma grande tempestade, e Paulo fala assim: olha, não vão para lá não. Ninguém ouviu Paulo. À meia-noite é a hora mais difícil. Mas deixa eu te dizer uma coisa. A Bíblia diz, o salmista, lá no livro de Provérbios, desculpem, ele fala assim: os que cedo me buscam, eu amo os que me amam, os que cedo me buscam serão achados por mim. Perto da meia-noite, Paulo e Silas cantavam, mas a Bíblia diz, no versículo de número 26, e de repente sobreveio um terremoto, que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriu todas as portas, e foram soltas a prisão de todos. Quando a gente ora, quando a gente adora, algo acontece. Quando a gente vai nas escrituras, caminhando por aqui, mediante a adoração, mediante o louvor, barreiras caíram, muralhas caíram. Mediante a oração de Ana, ela teve vitória. Mediante várias situações, mediante rodear Jericó por 7 vezes, cantando, as muralhas caíram ao chão. Aí a gente aprende. O que a gente faz em meio à luta? Qual tem sido o nosso posicionamento? Qual tem sido o nosso comportamento em meio à luta, em meio à dificuldade?
murmuração, reclamação. Hoje não, vou no culto não, vou na igreja não. Deus não está fazendo isso para mim. Deixa eu te dizer uma coisa, até no silêncio Deus está trabalhando. Você não está entendendo, mas Deus está trabalhando. Ele quer ouvir a sua adoração, Ele quer ouvir o seu louvor, Ele quer ouvir o seu gemido. Aí você diz para mim assim, mas eu não estou conseguindo orar não. Eu estou assim, eu só consigo, eu chego para orar, né? Mas deixa eu te dizer uma coisa, livro de Romanos, uma das passagens mais lindas da Bíblia, diz assim, às vezes não sabemos orar como convém, mas o Espírito, Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Sabe o que Ele faz? Ele pega a sua oração e leva até Deus. Quando Ana chegou no templo para orar, o sacerdote falou assim, ei mulher, você está embriagada? A mulher só gemia, não estou não, eu estou orando, eu estou falando com o meu Deus, eu estou falando com o Todo-Poderoso, eu estou falando com o grande eu sou. Hoje Deus te trouxe aqui para mudar a sua história. Hoje Deus te trouxe aqui para dizer que um terremoto vai acontecer na sua casa. Um terremoto vai acontecer na sua empresa. Um terremoto vai acontecer no seu trabalho. Aleluias. Aleluias. Como entender Deus? Como entender Deus? A Bíblia diz que, acordando o carcereiro e vendo as portas da prisão, ele tirou a espada e quis matar, cuidando que os presos já tinham fugido. Paulo fala assim, o carcereiro, quando ele ficou sabendo do terremoto, ele acorda, ele fica desesperado. Aí Paulo fala assim, calma, nós estamos aqui, ninguém fugiu. Aí pelo estudo da lei romana, o carcereiro era responsável pessoal por cada preso. Se alguém sumisse ali, irmã Ellen, meu filho. Mas quando tem um servo de Deus, a situação é diferente. Quando tem gente que ora, quando tem gente que tem comunhão com Deus, a situação não é a mesma não, é diferente, acontecem milagres. Aí a Bíblia diz que Paulo fala assim, olha, não te faças mal nenhum, estamos todos aqui. Aí ele falou assim, ilumine todo mundo, ilumine tudo. Aí Paulo, ele se prostrou ante Paulo e Silas. Aí ele falou assim, olha, senhores, que é necessário para eu me salvar? Embora, fugir? Não. Pedro falou assim, Paulo falou assim, calma, todos estamos aqui, ninguém fugiu, mas tem uma palavra para você. Ele fala assim, o que é necessário para eu me salvar? Aí Paulo fala assim, olha, crer no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Oh, dá para aproveitar a oportunidade para glorificar, dá para aproveitar a oportunidade para evangelizar, para pregar para alguém, para dizer para alguém que Jesus salva, que Jesus cura, que Ele batiza, que Ele liberta, que Ele transforma, que Ele leva para o céu. A Bíblia diz que, aleluia, pregaram a palavra do Senhor, e a todos que estavam em sua casa, e tomando-os consigo naquela mesma noite, lavou-lhe os vergões, e logo foi batizado, ele e todos os seus. Aleluia. Tem
coisas que a gente não vai entender. Em meio ao sofrimento, Paulo e Silas não escolheu reclamar. Não. Eu imagino cidadãos presos, amarrados num tronco, cantando, louvando, adorando. Mas é interessante, o louvor move o coração de Deus. A oração é a chave da vitória. Mas olha bem, a nossa vitória, a sua vitória, está condicionada, sabe como? Em andar com Deus. Gênesis do capítulo 5, no versículo 22, a Bíblia diz assim, olha: e andou Enoque com Deus, e foram todos os dias de Enoque 365 anos, e andou Enoque com Deus, e não apareceu mais, porquanto Deus para si o tomou. Andar com Deus, andar com Deus é a coisa mais linda, é a coisa mais inexplicável. Andar com Deus é algo grandioso. Andar com Deus, estar com o Senhor, não tem explicação. Andar com Deus é algo que só quem anda sabe. A nossa vitória também está em quê? Está em alicerçada em ter desejo pela palavra do Senhor. O pastor Pacheco leu aqui no início, Salmo de número 1. Na sua lei medita dia e noite. Meditar na palavra do Senhor. Diz assim: serás como árvores plantadas junto aos ribeiros de água. Dá o seu fruto na estação própria. E tudo quanto fizer prosperará. José andou com Deus. A Bíblia diz que tudo quanto ele colocava a mão prosperava. Meditar na palavra do Senhor. O salmista fala assim: olha, guardo no meu coração as tuas palavras para eu não pecar contra ti. Mas andar com Deus também implica em uma vida de inteiro almejar, de estar com o Senhor. Salmo 42, no versículo 1, ele fala assim: olha, como o cervo brama pelas correntes das águas, assim anseia a minha alma por ti, ó Deus. Qual tem sido a prioridade do seu coração? Qual tem sido a sua prioridade? Será que está na adoração? Será que está no louvor? Será que está no versículo de Mateus, no capítulo 6, quando Jesus fala assim: olha, eu tenho uma lição para vocês. Jesus assim era muito assim tranquilo para ensinar. Que mestre! Ele fala assim: olha, não andeis ansiosos por coisa alguma. Ele fala assim: olhai para as árvores do céu, olhai para os lírios do campo, que não plantam, nem cegam. As aves, contudo, Deus as alimenta. Olhai para os lírios do campo, que nem Salomão, com toda a sua glória, se vestiu como um deles. Mas ele fala um negócio interessante: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Vida de comunhão,
andar com Deus, estar com Deus, viver com Deus em todo momento. E a gente já estamos partindo para encerrar. E a Bíblia diz que Paulo e Silas, eles oram. Mas como ter essa fé a ponto de estar numa prisão, a ponto de estar num leito de enfermidade, a ponto de estar desempregado, a ponto de estar numa situação complicada e estar adorando a Deus? Livro de Hebreus, no capítulo 11. Deus te trouxe aqui para dizer uma coisa assim: olha, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e é galardoador daqueles que o buscam. E a Bíblia diz assim: olha, sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11, capítulo 1, um dos textos mais lindos. Fala assim: olha, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova daquilo que não se vê. Aí lá no finalzinho do capítulo você vai ver assim: olha, homens dos quais o mundo não era digno que colocassem o pé aqui. Sabe o que é isso? Caminhada de fé. Deus te trouxe aqui para te dizer assim: aumente a sua fé, porque eu estou com você. Aumente a sua fé, creia, eu vou te dar vitória. Por que você está duvidando de um Deus que pode fazer grandes coisas? Deixa eu te dizer uma coisa, saindo um pouquinho aqui do Novo Testamento, vindo lá no Antigo Testamento, livro de Jó. No final ele fala assim: olha, eu te conhecia só de ouvir, mas agora eu me abomino, eu me arrependo no pó e nas cinzas. Sabe por quê? Não tem nada melhor do que ter experiência com Deus. A sua experiência, a sua, dizer assim: o meu Deus fez isto. Ano passado, dia 1º de novembro do ano passado, fui fazer um exame. E no volta do dia 10, alguma coisa assim, eu fui lá mostrar. E a médica falou assim: nossa, Deriana, grau de infecção máximo é 200. Você está com 1879. Aí eu falei: tá, tudo bem. Ela falou: vai para casa, toma esse remedinho aqui, nós vamos repetir o exame. Passou um tempo, meus irmãos, retornei o mesmo exame. Ela falou assim: você vai lá em Campos fazer um outro exame. Meus irmãos, eu cheguei lá para fazer o tal do exame, lugar que eu nunca tinha ido. Eu falei assim: meu Deus, eu preferia ter saído hoje para trabalhar do que estar aqui neste lugar fazendo esse exame. Mas Deus sabe todas as coisas. E eu cheguei lá naquele lugar, o tempo todo eu ficava assim: Senhor, o Senhor está comigo. O Senhor está comigo. Um exame de alta complexidade, você não tem noção. Meus irmãos, eu fiquei dentro de uma sala sozinha 40 minutos, fazendo o exame, dentro de uma maca, de olhos fechados. Mas eu não estava sozinha, porque Deus estava comigo ali. Falei: Deus, eu não estou sozinho, eu te sirvo, eu te adoro, eu tenho pelo menos tentado ser fiel, me ajuda aí. Meus irmãos, fiz o exame difícil, só a misericórdia. Aí quando eu não abri o exame, tem que pegar o exame em casa agora, né, pela internet, não preciso nem ir lá pegar. Não abri, trouxe aqui para a igreja,
Peguei o exame. Falei, Senhor, eu não entendo nada disso aqui, mas o Senhor entende. Eu não sei nada daqui, mas o Senhor sabe. Eu tenho um primo que é médico, poderia passar a usar para ele na hora e falar assim, Adriana, não. A gente apresenta primeiro a Deus. Apresente a Deus. Aprenda aí a pessoa certa. Aprenda aí ao lugar certo. Eu apresentei ao Senhor. Eu cheguei lá com o exame para mostrar a ela. Falei, tá aí, doutora, o exame. Aí ela falou assim, tá tranquilo, Deriana, não tem nada demais não. Aí ela falou assim, mas vamos repetir aquele outro, daquela infecção altíssima. E bom, vamos repetir. Nós repetimos, irmão João Luiz. A infecção que estava em 1879 desceu para 360. Tá. Ela falou, Deriana, caiu, o que aconteceu? Eu falei, não sei, Deus. Gente, e para a honra e para a glória do Senhor, nós repetimos o exame agora no agosto. Em 18. Dá para bater palmas para Jesus. Eu disse para Deus, gente, remédio nenhum praticamente. Só sei de uma coisa, da atuação do Deus que eu sirvo. Só isso, mais nada. Falei, Deus, eu não estou só, o Senhor está comigo. Salmo 23, versículo 4 e 5. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Aleluias. Eu não sei qual a prisão que Deus te colocou. Eu não sei, talvez você chegou numa prisão de enfermidade, de tristeza, de angústia. Não sei, um filho das drogas. Mas eu quero te dizer que o meu Deus faz. Eu quero te dizer que o meu Deus tem poder, porque Ele é o Todo-Poderoso. Moisés, quando Deus chamou ele e falou assim, não irei se a tua presença não for comigo. Não vai, não faça, não fique sem a presença de Deus. Deus te trouxe aqui nesta noite para dizer que está faltando a presença dEle lá dentro da sua casa. Está faltando presença, está faltando mais a presença, está faltando oração, está faltando Bíblia. Mas hoje é dia de você renovar o seu concerto com o Senhor. Aleluias. Deus tem muita coisa a fazer. Aleluias. Porque Ele é Deus, porque Ele é Senhor. Não há nada melhor do que servir a este Deus. Não há nada melhor do que estar na presença de Deus. Não há nada melhor do que dizer, Senhor, eu não entendo, mas o Senhor entende. Eu não faço, mas o Senhor faz. Eu não posso, mas o Senhor pode. Eu não curo, mas o Senhor cura. Eu não liberto, mas o Senhor liberta. Aleluia, fica de pé. Fica de pé. Aleluia. Em meio à prisão, Paulo e Silas cantavam, oravam, adoravam e glorificavam a Deus. E você? Aleluia. Como vai começar a sua semana? Como vai ser o seu final de mês? Vai continuar? Não, vai melhorar. Vai adorar mais, vai glorificar mais, vai orar mais, vai jejuar mais. Aquele problema que o prefeito não resolve, que ninguém resolve, que o seu chefe não resolve,
que o seu médico não resolve. Deus resolve. Deus resolve. Porque Ele é Deus. Porque Ele faz. Hoje é o momento oportuno de entregar a sua vida a Jesus. Jesus não é uma alternativa. Não. Jesus é o único caminho. É a única forma de se salvar. Eu te apresento não um profeta ou um mero Senhor. Eu lhe apresento esta noite o Salvador da sua alma, aquele que pode salvar você do inferno. E saiba que, inevitavelmente, querendo ou não, só tem dois destinos, dois caminhos, duas vidas a seguir após a morte: a vida eterna com Deus e uma vida distante dele. Querendo ou não, é uma decisão que você tem que tomar em vida. Mas eu não quero te amedrontar pelo fato de você aceitar ou não a Cristo, mas pelo fato do privilégio de você servir a Deus. Eu quero saber se tem alguém aqui esta noite que quer tomar essa decisão de aceitar a Jesus como Salvador e Senhor da sua vida. Tem alguém entre nós esta noite? Um jovem? Ali tem duas pessoas, vem até aqui à frente, em nome de Jesus. Alguém acompanha aqui, uma irmã, um irmão? Aqui estão essas duas pessoas, que Deus abençoe vocês, viu? É a melhor decisão que vocês fizeram. E vou lhe dar um conselho: não deixe Jesus por nada. Ele é seu melhor amigo. Ele vai te orientar nas decisões, nos problemas, nas dificuldades. Não significa dizer que você não vai ter dificuldade daqui para frente. Talvez as dificuldades ainda aumentem ainda mais, mas uma certeza você tem: Jesus está com você, e a vitória é certa no poder do nome de Jesus. Vou chamar o pastor Ricardo, ele vai estar orando agora neste momento com vocês. Amém? Estenda sua mão para cá. A igreja tem o poder de abençoar. Diz a epístola, o apóstolo, que nós precisamos levantar as nossas mãos santas, e Deus faz milagre. Deus salvou essas vidas e vai abençoá-las em o nome de Jesus. Pastor Ricardo. Senhor, meu Deus e meu Pai, te agradeço, Senhor Jesus, por esta noite. Te agradeço por essas vidas, Senhor. Oh Senhor Jesus, a partir de hoje, Jesus, oh Senhor Jesus, tu caminha com eles. Oh Senhor, tu mostra, Senhor, o caminho que eles devem seguir contigo. Segura nessas mãos, Jesus. Oh Senhor Jesus, entra no coração. Senhor Jesus, faça, Senhor, a tua obra, que ela é completa. Oh Jesus, nós te agradecemos por este momento. Muito obrigado. Agora nos leva para os nossos lares em paz. Dai-nos uma semana abençoada, uma semana de livramento, uma semana cheia de ti. Nós te agradecemos por tudo, no nome de Jesus Cristo, amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e que Ele tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você e que Ele ponha em você a paz verdadeira que só Ele pode te dar, e que seja sobre todos nós a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e as consolações do Santo Espírito de Deus. E todos digam